Olá pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar então a respeito da depreciação. O que seria a depreciação, pessoal? E aí a gente tem o conceito de depreciação, vocês têm no material enviado, né? A depreciação ela é uma reserva contábil. O que é uma reserva contábil? Bom, naturalmente vocês já perceberam, né, que depreciação é um termo que vem lá da contabilidade, é bastante usado na contabilidade. Então ela é uma reserva. O que é uma reserva? Reserva é algo que tu guarda, né? Que tu deixa separado. Então ela é uma reserva utilizada na contabilidade de todos os estabelecimentos, sejam eles rurais ou não. Mas para que se destina essa reserva aí? Ela se destina a gerar fundo necessário, né? O que são fundos? São valores reservados, né, para substituição do capital investido em bens produtivos de longa duração. Bom, tu vai ter que substituir, né? O que é um bem produtivo que tu vai ter que substituir? Um trator, uma plantadeira, uma colheitadeira, um arado, uma enxada, né? Então qualquer bem que dure mais que um ano. Então, de longa duração, são bens que vão gerar custos fixos, como a gente vai ver lá na frente, tá certo? Então a reserva contábil é destinada a gerar fundo, ou seja, um acúmulo de capital para substituir esse bem no futuro, certo? Bens produtivos de longa duração, após expirar sua vida útil. Então, todo bem você sabe que tem uma vida útil, ele vai durar um certo período e depois ele vai começar a deixar de ser útil, ou seja, ele não vai servir ao propósito daquela empresa. Por vezes ele pode servir ao propósito de outra empresa, mas aquela não. Por quê? Porque ele está num estado avançado de deterioração, quebradão, a manutenção está muito cara, enfim, não vale mais a pena ficar com ele, ele vai ter que ser substituído. Então esse valor vai servir para substituir ele. A vida útil dos bens depende de duas coisas, né? A duração física, né, e da sua obsolescência. A duração física é tranquilo, né, para todo mundo saber. Qual é a capacidade que ele tem de durar? Isso aí vai estar diretamente ligado ao tipo de material que ele é feito, né? Que ele é fabricado, né? Não for o caso, depende, são vários tipos de bens depreciáveis, né? Mas a maioria são máquinas, equipamentos, construções, né? Que são os mais relevantes. Então esses aí, conforme o material que tu construir, ele vai durar mais ou vai durar menos. Tu construir uma cerca com pitangueira, tirada legalmente, né? Com eucalipto verde, vai durar pouco. Agora, se tu fizer com eucalipto tratado, né, com pau-ferro, com IP, vai durar bem mais. Então, essa é a comparação que a gente usualmente costuma fazer para vocês entenderem o que é a duração física. Então, um bem pode durar bem mais que o outro. E da sua obsolescência. O que será a obsolescência? Vai aparecer nas causas da inflação, da depreciação também. Obsolescência, ele se tornar ultrapassado, pessoal, ele se tornar obsoleto, ou seja, ele já é muito antigo e segue sendo usado, mas segue sendo usado, tem outros melhores que vêm a substituir ele de maneira mais eficiente, mais moderna. É que nem tu querer usar um celular daqueles de tecla, né, e querer fazer o que tu faz hoje com o celular esse, que tu vai deslizando o dedo e vai puxando para lá e para cá. Tu não vai poder usar o WhatsApp, tu não vai poder usar vários programas aí, tu vai simplesmente telefonar e mandar mensagem. Serve hoje? Não serve, né? Então é um bem obsoleto. Ninguém usa? Usam, eu conheço bastante gente que usa esse celular ainda. É que nem um trator cinquentinha, é obsoleto? Tem outros muito mais modernos, né, muito mais eficientes, mas ele segue sendo usado e vai seguir sendo usado por muito tempo ainda. Certo, moçada? Seguindo aí, então, depreciação, mais o significado, aí vamos procurar o que significa lá no dicionário, né, um substantivo feminino, podem falar com a professora de português lá, né, ele é uma redução do preço, ou seja, do valor financeiro. Então isso é depreciação, diminui o valor. E no sentido figurado também, uma desvalorização da qualidade, né, então da importância, é desprezo, é menosprezo, é desqualificação. Isso é um sentido figurado de depreciação que normalmente eu uso na aula quando ela é presencial, né? Então não te deprecia, ou seja, não perde teu valor. Vocês devem ter falado isso para algum colega ou pensado, não vou me depreciar, me sujeitar a fazer tal ou tal coisa.
Seria basicamente isso aí. Nós temos outras palavras aqui que são semelhantes, muitas vezes a gente calcula do mesmo jeito, outras vezes não, que é a amortização, né? Amortização é praticamente um sinônimo de depreciação. Ela é a redução do valor aplicado na aquisição de um direito de propriedade. Ou seja, tu compra o direito de usar uma marca, né? Então tu vai usar aquela marca em um determinado período e aquilo ali vai vencendo o tempo. Por exemplo, tu comprou o direito de usar a marca da Nike, vamos supor assim, e tu vai poder usar por 10 anos. Então tu pagou um valor, a cada 10 anos tu vai ter que ir amortizando, a cada ano, né, dos 10 anos, amortizando aquele valor. Por quê? Porque o que tu pagou, tu já usou. 5 anos, vamos dizer, se tu pagou 10 milhões, com 5 anos tu vai ter 5 milhões para frente para gastar. Então tu vai perder, ou seja, tu já ter usado os 5 milhões anteriores. E a exaustão é a perda de valor na exploração de recursos minerais ou florestais. Ou seja, se tu de repente adquire ou tem uma mina de calcário ali em Caçapava, tu vai usar ela por um determinado tempo, né? E tu vai exaurindo ela, ou seja, cada pouco de calcário que tu tirares dali, tu não vai poder usar mais. Então ela vai estar exaurida, tá? Então, normalmente é um geógrafo que calcula esse valor, né? Ou seja, o tamanho da jazida de calcário, e daí tu vai tirando, e um dia ela termina. Tá? Então é basicamente isso aí. Isso aí vale para uma floresta também, que não vai se renovar, e também outros tipos de mina, né? Tipo carvão, ouro, petróleo, tudo vai se exaurindo, né? Então vai terminando, são recursos não renováveis. Seguindo aí sobre depreciação, né? A gente tem aí, para vocês terem uma ideia melhor da depreciação, tem um galpãozinho novo, com maquinário dentro, né? Todo bonitinho, e depois ele depreciado. Não é o mesmo, né? Vocês estão notando, né? Então é outro exemplo aí de um galpão bem depreciado, apodrecido, quebrado, mal cuidado, né? Sem porta, já caído, enfim. Isso aí é um exemplo claríssimo de depreciação. É um bem que ainda não depreciou, um bem novo, e um bem que está bem depreciado. Certo, pessoal? Então isso aí vocês têm uma ideia bem clara do que seria então a depreciação. Mas nós temos causas da depreciação. Nós temos 3 tipos de causas. Causas físicas, biológicas e econômicas. Como vocês podem observar no material que eu mandei para vocês lerem. Então as causas físicas, a primeira delas é o uso. Né? Então nós temos aí uma máquina em pleno uso, é um trator puxando uma grade, uma globe, ali, não sei o que ele está puxando, que ele está sendo desgastado. Tá? Ele está rodando, o rolamento está sendo gasto, enfim, está sofrendo uma série de atritos, né? Os pneus, o que mais? Motor, diferencial, sim, tudo vai desgastando. Ah, professor, mas a gente faz a manutenção, lubrifica, troca o óleo. Isso aí diminui o desgaste, mas o desgaste vai acontecer de qualquer forma, tá certo, pessoal? Assim como a gente se desgasta, né, ao decorrer dos anos. Vocês são jovens e são com todo vigor, então vocês vão usando as partes do corpo, caminhando, correndo, comendo, bebendo, e aquilo ali vai se desgastando. Vocês vão se desgastando, vão ficando velhos. Assim uma máquina também, tá? Que vai, com o passar dos anos, vai diminuindo o poder de uso. É o caso dessa máquina aí, não é uma máquina mais nova, foi bastante usada, e isso aí depreciou ela. Ela está perdendo o seu valor. Seguindo aí, dando continuidade, né, a intempérie. Tá? Então a intempérie é outra coisa, aí tem uma tartaruguinha com chapéu, né, que ela não usa chapéu, foi o exemplo melhor que eu achei pela internet. A intempérie, por exemplo, sobre esse trator, tá? Se ele ficar no tempo, ele vai desgastar, ele vai depreciar mais rápido. Mesmo não estando sendo usado, se tu deixar no tempo, ele vai pegar sol, ele vai pegar geada, ele vai pegar ventania, vai pegar granizo, vai pegar chuva, vai pegar o sereno da noite. Então, né, vai pegar, né, sofrer a ação de todos esses fatores que eu falei para vocês, né, o calor excessivo, o frio excessivo. Então isso aí vai desgastando também a semelhança do uso. Então mesmo que tu não use, se tu deixar ele na intempérie, ele vai se desgastar também, vai sofrer depreciação. E produtos químicos, né, que a gente tem aí outro nome, o intemperismo químico. Então essa intempérie são fatores naturais, né? E aqui a gente tem outros fatores que também são semelhantes à intempérie, né? Que é um deles, o principal, né?
que vocês que tem conhecimento aí da área, é o adubo, né? O adubo ele sofre, ele deteriora bastante. Então muitas vezes faz de plástico, mas daí o sol resseca. Se faz de metal, o adubo, por exemplo, sofre mais deterioração, são as plantadeiras, né? Até por isso o tempo de uso delas é menor. E aquelas partes do trator onde pega o produto químico, né, corrosivo, e não é só adubo, também tem os agroquímicos de maneira geral, né, são corrosivos, né, então são produtos que vão deteriorar e levar à depreciação. Causas biológicas, né, o que a gente tem como causas biológicas da depreciação? O envelhecimento, né, eu agora há pouco falei para vocês, né, no caso de nós, né, seres humanos, e foi o melhor exemplo que eu achei aí também, a gente nasce perfeito, né? O bebê é perfeito, lisinho, não tem nada de defeito. E a gente vai crescendo, né? Então vocês aí estão no intervalo aí entre a quarta e a quinta figura, né? E eu já estou no intervalo entre a quinta e a sexta, ainda não estou na sexta, já estou me aposentando, né? E a última, eu espero estar curtindo minha aposentadoria, né? Com a bengalinha na mão. Mas isso aí acontece também com todos os equipamentos que vocês usam, pessoal. O novinho é uma fita, corre, vai, faz e acontece. Um carro, um trator, né? Um touro novo, que a gente não falou em animais ainda, né? Um boi manso, que muita gente usa ainda na colônia, principalmente. Também é um bem de longa duração, que vai sofrer depreciação, principalmente a biológica. E esse aí é um processo que acontece com todos os seres, né? E máquinas também, que sofrem ação, né? Não é por biológica, claro, que são aquelas outras causas anteriores, né? E doenças, ataques de parasitas, predadores, né? Também vão causar depreciação, né? Então a gente tem aí, está passando por esse vírus aí, que debilita muito a gente, que deprecia e nos antecipa coisas que a gente poderia acontecer no futuro. Então são exemplos bem claros aí, né, de ataques de doenças, predadores, né? Então nas árvores, um pomar aí que sofre ataque de parasitas, né? Os animais sofrem ataques de parasitas e doenças, as várias, mais variadas aí, são causas biológicas. E as causas econômicas da depreciação, né, são basicamente duas, que a gente já se referiu. A inovação tecnológica, né? E aí a gente tem o computador, não sei se vocês já conheciam esse computador, eu conheci, não peguei essa época, já peguei um pouquinho mais avançado que ele. E hoje em dia a gente tem um exemplo que já não é tão novo assim também, mas é um exemplo atual, é um notebook, né? Então que tem 10 mil vezes mais potência que aquele velho computador ali. Então essa inovação tecnológica que a gente falou antes a respeito da obsolescência, né, pessoal? Então aí está a obsolescência. E outra causa econômica é a mudança de gosto do consumidor, né? Então a gente tem um exemplo aí que eu gosto de falar nas aulas, eu me falo mais alongadamente, né? Que a gente teve uma reportagem do Fantástico, que era muito mais olhado que hoje, né? Que mudou o gosto do consumidor nesse sentido, né? Então vocês percebam ali o vinho branco e do lado o vinho tinto. Então o pessoal consumia muito mais vinho branco e passou a consumir mais vinho tinto depois de uma reportagem do Fantástico dizendo que o vinho tinto tinha resveratrol, que é uma substância que limpa as veias. Então é uma substância que faz a limpeza das veias, ou seja, da gordura acumulada. Então traz bem para o organismo, mas não vão beber demais, né? No máximo 2 taças por dia e não todos os dias, né? Tem vários trabalhos aí. E o suco de uva também tem esse resveratrol. Bom, a nossa aula não pode durar mais que 15 minutos, pessoal. Na próxima a gente dará sequência, então. Eu vou gravar mais videoaulas a respeito da depreciação, a gente dará sequência nesse trabalho, certo? Até a próxima.